vamos tratar de acidente do trabalho. Veja, acidente do trabalho, nós temos que saber quais são as situações que levam à caracterização do acidente do trabalho, o que seria, né, ou quais seriam as consequências de concessão de um benefício acidentário, quem são as pessoas, as categorias de segurados que vão estar nessa condição, ou seja, recebendo benefícios decorrentes de acidente do trabalho. Então, na verdade, é muita coisa para a gente verificar, não só ficando o quê? Não só ficando na decoreba, né? Não só ficando na decoreba. Então, veja só, acidente do trabalho, vocês, pela legislação da Previdência, vão anotar aí, Lei 8.213. Veja, artigos. Então, eu vou colocar aqui os artigos para você. Lei 8.213, artigos 19 ao 23. Depois, 118 e 120. Preciso estudar acidente do trabalho pelo decreto? Não. Até eu prefiro estudar pela lei, por quê? Porque o decreto 3.048, nesse caso específico, ele trata o acidente do trabalho lá pelo 336. E eu não gostaria, né, de deixar para o final, por quê? Porque a pessoa se esquece. Já está no final do decreto, está cansada. Então, vamos estudar pela lei, está tudo correto, a gente vai aqui de uma vez, né? E aí eu quero falar o seguinte. Está com a lei aí? Marque os artigos. E na hora que a gente for falando sobre cada tema, você vai anotando junto, é estudar RECON, as informações e a lei. Por quê? Cai na prova o texto da lei, eu mato rápido. Cai na prova a interpretação, uma situação hipotética, eu também gabarito. É isso que eu quero. Então, vamos lá. O acidente do trabalho. Primeiro, acidente do trabalho contempla apenas, tá? Apenas 4 categorias de segurado. Sim, não todos os segurados vão estar inscritos, vão estar caracterizados dentro do trabalho, dentro de acidente do trabalho. Então, eu tenho aqui empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial. Somente os 4 vão ser contemplados com o que a gente chama de acidente do trabalho. Portanto, somente esses 4 terão direito aos chamados benefícios acidentários. Benefícios acidentários. Por quê? Quando a legislação previdenciária utiliza o termo acidentário, ela quer dizer acidente do trabalho, relacionado ao trabalho. Então, quem tem benefícios acidentários são aquelas pessoas que vão sofrer acidente do trabalho. Então, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. Somente esses 4. Jamais eu vou falar que um contribuinte individual vai ter direito a um benefício de natureza acidentária. Aí alguém me pergunta, mas se ele sofrer um acidente, ele tem direito a benefício? Perfeitamente, mas não acidentário.
Porque o acidentário nos lembra o quê? Acidente do trabalho. Deu para entender? Tá? Então, quem não tem benefício acidentário? Veja, o segurado facultativo e o contribuinte individual. Eu só tenho 6 categorias. Se eu tenho 4 aqui, restam o quê? Contribuinte individual e segurado facultativo. Não vai sair aí dizendo que a professora, falou que se o segurado facultativo e o contribuinte individual sofrerem acidente, não terão direito a benefício. Terão sim. O fato é que terão benefícios não acidentários, tá? Não acidentários. Bem, o artigo 19 da Lei 8.213 vai tratar do conceito de acidente do trabalho, aquele acidente típico. Por que aquele acidente típico? É aquele acidente que vai ocorrer pelo exercício do trabalho. Veja, segundo o artigo 19, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico. Então, a serviço da empresa, o empregado e o trabalhador avulso. Ou do empregador doméstico. Então, é o caso do empregado doméstico. Ou pelo exercício do trabalho do segurado, referido no inciso 7 do artigo 11. Esse aqui é o segurado especial. Então, é o que ocorre pelo exercício do trabalho. Então, típico, por conta do trabalho. Eu estou exercendo, eu estou fazendo o meu trabalho e, em razão dele, por conta do trabalho, eu vou sofrer um acidente. Esse acidente vai ser considerado o quê? Se provocar lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução da capacidade para o trabalho. Perda ou redução permanente ou temporária, tá? Permanente ou temporária. Então, veja, esse acidente vai ocorrer pelo exercício do trabalho e vai causar esse acidente. O que ele vai provocar? Ele vai provocar lesão corporal ou perturbação funcional, que causará a morte do segurado. Então, se ele causa a morte, vai gerar uma pensão por morte acidentária. Ele causa a perda ou redução da capacidade para o trabalho. Perda, se for temporária, um auxílio por incapacidade temporário. Se for permanente, uma aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Se for somente uma redução na capacidade laborativa, nós vamos ter o quê? Um auxílio acidente acidentário. Então, olha aqui o que vai causar esse acidente: morte, redução ou perda permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Sim, esse é o acidente típico, tá? Esse é o acidente típico. E aí, o próprio artigo 19 vem e nos diz: a empresa é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalho. Então, cabe à empresa, tá? Cabe à empresa a adoção e uso de medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Sim, da saúde do trabalhador. Então, a utilização do
EPI, né? Do equipamento de proteção individual. Então, isso é o quê? É responsabilidade da empresa. Bem, constitui contravenção penal. Contravenção penal não é crime. Contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Muitas vezes a questão vem, é um ato criminoso. Não, é uma contravenção penal. É dever da empresa prestar as informações para o uso, né, daquele produto. Então, ela tem que informar as pessoas que ali vão trabalhar sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. O Ministério do Trabalho, segundo a lei, e agora se chama Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento. Acontece o seguinte: quem tem a prerrogativa de fiscalizar as empresas se estão cumprindo ou não as normas de higiene e segurança do trabalho é o auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego. O sindicato apenas acompanha, ele não fiscaliza. Olha, apenas acompanha o fiel cumprimento dessas normas, tá? Por quê? Porque a prerrogativa é de quem? A prerrogativa é do auditor fiscal, tá? É do auditor fiscal. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu já vi prova de falar que o sindicato, né, que na verdade é um órgão representante dos trabalhadores, representante da classe, e aí ele poderia fiscalizar o cumprimento. Não, ele acompanha, tá? Ele acompanha o cumprimento do cumprimento pelo empregador, pelas empresas, das normas de higiene e segurança do trabalho. Bem, então nós falamos do acidente típico. Me dê um exemplo, professora, de um acidente típico do trabalho. Imagine o pedreiro, lá no seu trabalho, ele está tirando terra, volume de terra, de um determinado terreno para poder iniciar a construção. E manipulando aquelas máquinas, etc., ele se machuca, se corta. Olha, é um acidente típico pelo exercício do trabalho. Acidente do trabalho. Agora, eu tenho a questão do que a gente chama de acidente atípico. O que é acidente atípico? Acidente atípico é que, na verdade, não vai ocorrer um acidente, não. Mas vai desencadear uma doença ocupacional. Então, as doenças ocupacionais, elas são consideradas acidente do trabalho. E elas se dividem em dois grupos: a doença profissional e a doença do trabalho. Qual é a diferença de uma doença profissional e uma doença do trabalho? Olha, eu acostumei a falar profissional produzida, então pró com pró. Para começar, se vier uma questão do texto legal.
Doença profissional é aquela produzida ou desencadeada por conta da própria atividade exercida. Aquela doença é da profissão. Por isso ela é chamada de tecnopatia, tá? Então veja o conceito da lei. Doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Olha, aqui fala Ministério do Trabalho e da Previdência Social, mas nós temos agora o Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas se vier numa questão de uma banca que gosta de pegar o texto da lei, isso não vai inviabilizar a sua questão. Então, a doença profissional, ela só vai ser desencadeada em alguém ou no trabalhador que exerce aquele tipo de atividade. Eu, por exemplo, não vou ter pneucomoniose, típica de quem trabalha em minas, minério. Por quê? Porque eu não exerço essa atividade. Então, a pneucomoniose dos mineiros, ela é uma doença profissional, ligada à atividade, ligada à profissão. Já a doença do trabalho, veja só, ela é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é desenvolvido, em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Olha só, a doença do trabalho é uma doença que qualquer um pode ter. Só que quando ela é adquirida ou desencadeada pelas condições de trabalho, ela passa então a ser uma doença do trabalho, tá? Uma doença do trabalho. Exemplo muito claro na literatura de doença do trabalho é a LER e a depressão. São duas doenças que qualquer pessoa poderia ter. Depressão, LER. Mas aquela doença, no caso específico, no caso concreto, ela vai desencadear por conta da maneira, das condições do trabalho. Então, é muito comum, né, o trabalhador sofrer de depressão por conta da pressão no trabalho, por conta do assédio moral no trabalho. Então, aí sim, se caracterizar, se houver um nexo de causalidade entre a doença e o agravo, as condições lá impostas para o trabalho, aí será uma doença do trabalho, uma doença adquirida, desencadeada em função de condições especiais do trabalho. Bem, então doença profissional é aquela da atividade, da profissão. É chamada de tecnopatia ou ergopatia. E aí nós vamos ter no próprio decreto 3.048, no anexo 2, aquelas situações, né, comuns dos trabalhadores que poderiam desenvolver essa doença profissional. Ou, caso haja comprovação do nexo de causalidade entre a doença e a lesão, pode ser reconhecida também como doença profissional. Mas aí vai depender do que? Da caracterização do nexo de causalidade.
A doença do trabalho é também chamada de mesopatia, tá? Mesopatia. E é uma doença comum à atividade? Não. Ela é uma doença adquirida ou desencadeada em função das condições em que o trabalho for realizado, né? Em que o trabalho for realizado. Bem, mas como a doença do trabalho é uma doença que qualquer um pode ter, mas no caso ela vai ser adquirida, desencadeada em razão das condições especiais de trabalho a que o trabalhador está submetido, tá? A própria lei já exclui desse conceito, dessa caracterização como doença do trabalho, a doença degenerativa. A doença degenerativa, ela não ocorre, ela não é adquirida em função das condições do trabalho. Não. Então, ela não pode ser considerada doença do trabalho. A doença inerente a grupo etário, ou seja, inerente à idade do trabalhador, né? Então, mal de Alzheimer, muito pouco se sabe, mas não vi nenhum caso de desencadear mal de Alzheimer em razão das condições de trabalho. Então, não vai ser considerada doença do trabalho. A que não produza incapacidade laborativa. Então, não é considerada acidente ou doença do trabalho aquela que não produz incapacidade para o trabalho. Certo, né? Certo. Por quê? Porque se não produz incapacidade laborativa, não tem como eu caracterizar como acidente do trabalho. Até porque, no conceito típico de acidente do trabalho, nós vimos lá, né? Produz o quê? Lesão corporal ou perturbação funcional que leve à morte, à perda ou redução temporária ou permanente da capacidade laborativa. Então, aquela doença que não vai caracterizar incapacidade laborativa, ela não é considerada uma doença do trabalho. E agora, asterisco, não é doença do trabalho a doença endêmica, adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva. Olha, aquele pessoal que vive em determinado lugar, por conta da situação que tem ali uma endemia, eles adquirem uma certa doença. A malária é uma doença endêmica, tá? Então, se aquele trabalhador contraiu malária, via de regra, não será considerada doença do trabalho. Portanto, terá direito a benefícios? Sim, mas não benefícios acidentários. Agora, se aquele trabalhador, então, se aquele trabalhador, ele adquire, por exemplo, a malária, não porque ele é habitante da região, mas em razão da exposição ou do contato que ele teve determinado pela natureza do trabalho. Então, nesse caso, embora ele seja habitante daquela região que tem a endemia, ele vai poder caracterizar como acidente do trabalho se há o desencadeamento, a aquisição daquela doença for em razão do trabalho. Imagine um agente de saúde, né, ou um enfermeiro que tem que visitar as casas daquela região e aquela região tem malária. É doença da região. Só que nesse caso,
essa pessoa contraiu a malária não porque ela é habitante, mas porque ela ficou diretamente ali exposta, contato com uma situação que levaria a uma redução, a uma incapacidade, né, permanente ou temporária para o trabalho. Então, cuidado. Aqui eu tenho salvo. Então, não é doença do trabalho. A doença endêmica adquirido por segurado habitante da região em que ela se desenvolva. É a regra. Salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto, determinado pela natureza do trabalho. Então, essa regra é absoluta? Não. Tem um salvo aí, né? Tem um salvo. Bem, doença do trabalho. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista, né, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como doença do trabalho ou doença profissional, então, constatando que aquela doença não incluída resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho. Então, em caso excepcional. Em caso excepcional, né? Então, em caso excepcional, nós temos o quê? Pode ser que aquela doença não esteja discriminada nos anexos do decreto, mas se comprovar o nexo de causalidade, o nexo de causalidade, né, entre a doença e as condições de trabalho e, consequentemente, a incapacidade laborativa, vai ter aí considerar aquela doença como doença do trabalho. Bem, nós vimos acidente típico, atípico, que são as doenças profissional e do trabalho, e temos ainda situações que ocorre mesmo um acidente, mas que ele não é típico pelo exercício do trabalho. Só que a lei resolveu equiparar esses acidentes em acidente do trabalho. Então, toda vez que ocorrer uma hipótese disposta no artigo 21 da Lei 8.213, aquela ali concretizando, eu tenho certeza que ocorreu um acidente do trabalho. Veja. O artigo 21 da Lei 8.213, da Lei de Benefício, traz como acidente por equiparação. Olha, equiparam-se ao acidente do trabalho. Então, vai ser acidente do trabalho? Sim, mas porque a lei resolveu equiparar essa situação. E aí, como que eu tenho na prova, né? Uma situação hipotética. E aí te perguntando lá, né, tem direito, não tem, que tipo de benefício, se tiver que ajuizar uma ação, aonde vai ingressar, tudo isso é pensado, tá? Tudo isso é pensado. E aí a lei diz o seguinte, equiparam-se a acidente do trabalho. Veja a primeira situação. O acidente, tá? Sempre aqui acidente por equiparação, vai ser acidente. Então, o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção média para sua recuperação. Olha, esse acidente aqui não é um acidente pelo exercício do trabalho, mas é um acidente que é equiparado ao acidente do trabalho. Qual é a consequência? Tudo que for de benefício acidentário cabe aqui, né? Então, olha, ele não é o único responsável.
ele não é a única causa do acidente do trabalho daquele segurado. Mas, né? Aquele acidente dele, contribuiu diretamente para a morte, para a redução da capacidade de trabalho. Então, ele vai se equiparar a acidente do trabalho. E essa causa, né, que se junta a outra causa, quer dizer, o acidente não é a única causa, mas as outras ali se juntam, né, são chamadas de concausa. Ponto. 2. Acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho. Então, veja aqui. Aqui o acidente vai ocorrer quando? No local e no horário de trabalho. Vai ser um acidente, sim. Em consequência de quê? Em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. E aí eu quero que você estude decorando isso tudo? Lógico que não. Eu quero, e a banca também quer, que você demonstre o seu conhecimento. Então, veja só, imagine um empregado no local e no horário do seu trabalho. Está lá, varrendo, o outro está digitando, eles estão lá. De repente, chega um terrorista e solta uma bomba. Isso é um acidente. A bomba explode, um dos empregados da empresa morre e o outro tem a perna amputada. Olha, um não morreu e o outro teve a perna amputada pelo exercício do trabalho. Não se trata aqui de acidente típico, né? Não se trata de acidente típico. Se trata o quê? De um acidente ocorrido no local e no horário do trabalho, em consequência de ato de terrorismo. Nem precisa ser do companheiro de trabalho, pode ser o quê? Até mesmo de terceiro, né? De terceiro. Então, nesse caso, aquele acidente que levou à morte do segurado, aquele acidente que levou à amputação da perna do segurado, vai dar direito a quê? Ao benefício de natureza acidentária, tá? De natureza acidentária. Vamos para o outro. O acidente sofrido no local e no horário do trabalho, em consequência de ofensa física. Em consequência de ofensa física intencional. Tá? Intencional. Inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada com o trabalho. Aqui a ofensa é física. Eu já vi prova de falar ofensa psicológica. Não. Aqui, para caracterizar acidente do trabalho, nesse caso, é ofensa física. Ato de imprudência, de imperícia ou de negligência, de terceiro ou de companheiro de trabalho. Imagine o seguinte, muito comum, né? Eu falo de construtora porque a gente vê construção a todo momento. Mas imagine o seguinte, tá lá uma construtora fazendo um prédio, vários e vários empregados. Um deles, com uma escada na mão, vem passando e imprudentemente mete a escada na cabeça de um trabalhador. Não é que ele quis, ele passou, a imprudência dele foi tanto, a escada ficou um pouco para trás e bateu na cabeça daquele outro. Ele, então, desmaia, vai para o hospital e fica lá 30 dias.
Por conta de quê? De um ato de imperícia ou de imprudência do colega de trabalho. E ele estava no ambiente e no local, no horário e no local de trabalho. Bem, nesse caso, esse que ficou lá afastado, ele vai ter um benefício de natureza acidentária, tá? Acidentária. Bem, também acidente em consequência de ato de pessoa privada do uso da razão. Tá lá, né? Toma um soco, uma coisa assim, de uma pessoa que não tem ali suas faculdades mentais perfeitas. Também o acidente em consequência de desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Esse é o mais comum na prova. Todo ano, durante todo o ano no Brasil, alguma região está passando por um motivo qualquer desses. Inundação, incêndio, desmoronamento, né? Desabamento, tudo. Então, isso vai para a mídia. O que o examinador faz? Ele utiliza aquele exemplo, né? Houve uma enchente muito forte, uma inundação no estado X, né? Isso levou, a água estava com tanta força, etc., levou o seu José, que estava naquele momento, né, no escritório do seu João trabalhando. Ou levou a casa com a empregada doméstica e tudo. Inundação. É um acidente? Sim. Mas nesse caso da empregada doméstica vai ser considerado um acidente do trabalho. Por quê? Porque houve acidente em decorrência da inundação, que provocou lesões corporais ou dano funcional, né? Para o exercício ali que diminuíssem a capacidade laborativa, ou mesmo a perda total, ou mesmo a morte. Então, veja que desabamento, inundação, incêndio, desbarrancou, né? Isso tudo é considerado acidente do trabalho, desde que esse acidente ocorra onde? No local e no horário do trabalho, tá? No horário do trabalho. Então, aqui, o que a gente tem que pensar é no local e no horário do trabalho. São acidentes equiparados a acidente do trabalho, tá? Bem, depois nós temos também como equiparado a acidente do trabalho a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. Contaminação acidental. Não é simplesmente o empregado vai lá e se contaminar e depois fala que tem que ficar afastado do trabalho. Não. Contaminação acidental no exercício da atividade. E esse caso aqui do 4 é o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e do horário do trabalho. Ainda que fora do local e horário do trabalho. Olha só, pode acontecer nessas hipóteses, o trabalhador está no local do trabalho? Sim. No horário do trabalho? Sim. Aqui é o seguinte, nesses casos, ainda que fora, então pode estar ali, como é o inciso 2, ou pode estar ocorrendo um acidente que vai caracterizar como do trabalho, mas o segurado está fora do horário, tá? Fora do horário e do local de trabalho. Quais são? Olha, acidente sofrido na execução de ordem ou na realização de serviço sob autoridade da empresa. Fulano, pega para mim
aqueles fechos ali de madeira. E a pessoa vai. E aquilo cai em cima. Olha, houve um acidente. Sim. No local e no horário do trabalho. Sim. Mas só houve por quê? Porque aquele acidente é porque alguém acima de mim me pede para realizar para executar uma ordem, tá? E aí, nesse caso, sofri um acidente do trabalho. Também, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa, para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Olha, aqui, imagine o seguinte, eu trabalho numa determinada empresa, que funciona de segunda a sexta. Sábado, eu morando perto da empresa, eu vou passeando pela rua. E quando avisto que está iniciando um incêndio exatamente na empresa em que eu trabalho. Eu nem pensei, tá? Eu nem pensei. O que eu fiz? Vou lá para conseguir melhorar a situação. Ou eu vou lá, né, chamar o corpo de bombeiro, mas eu vou lá tentar apagar as chamas, ou tentar tirar os bens ali, computadores, etc. Mas enquanto eu faço isso, que ninguém me pediu, eu acabei me queimando, queimaduras graves, né? Que me deixaram afastada por muito tempo do trabalho. Olha, nesse caso, a empresa não te pediu, você que fez o quê? Uma prestação espontânea, tá? Espontânea, para quê? Para evitar que a empresa sofresse prejuízo. Então, esse também se equipara a acidente do trabalho. Letra C. Aquele acidente, ainda que fora do local e do horário de trabalho, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo. Quando? Quando financiada pela empresa, dentro dos seus planos de melhor capacitação. Então, veja, esse acidente, eu viajo, a empresa resolve pagar um curso para eu fazer, e aí eu vou com o meu carro. Mas, né, nesse caso, eu sofro um acidente. Não é um acidente de trajeto da casa para o trabalho, do trabalho para a casa. Não, é um acidente que eu sofri. Mesmo que tenha sido 18h30, né, fora do horário do trabalho, mas eu estava ali a serviço da empresa, inclusive fazendo curso de capacitação. E, finalmente, o mais conhecido de todos como acidente do trabalho é o acidente de percurso ou acidente itinere, que é o quê? É o acidente sofrido pelo segurado no percurso da residência para o local de trabalho ou do local de trabalho para a residência. Qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Então, olha, pego o meu carro de manhã, vou trabalhar. No trajeto, eu sinto que um carro vinha correndo muito, não deu para frear, e ele vai e bate no meu carro. E eu sofro um traumatismo craniano. Olha, é acidente? Sim, ninguém duvida. É acidente do trabalho? Tem que verificar. E se for acidente do trabalho, eu terei benefício acidentário ou não acidentário? Eu terei benefício acidentário, né? Então, olha, no percurso da residência para o trabalho ou do trabalho para a residência. Qualquer que seja o meio, né, de locomoção.
inclusive podendo ser o quê? Veículo de propriedade do próprio segurado. Então, é o acidente de trajeto, tá? É o acidente de trajeto. Bem, vimos então as 3 modalidades de acidente do trabalho: acidente típico, atípico ou por equiparação. O efeito, a consequência depois da classificação é a mesma, porque vão ser benefícios de natureza acidentária, benefícios acidentários. Veja qual. A empresa e o empregador doméstico deverão comunicar à Previdência Social a ocorrência de acidente de trabalho, observando os seguintes prazos. 1. Até o primeiro dia útil seguinte ao da sua ocorrência. Sofreu um acidente. A empresa vai lá e faz a comunicação, né? Mas ela tem um prazo, sim. Até o primeiro dia seguinte ao da ocorrência daquele acidente. Foi atropelado. Tá vivo? Tá. Mas foi atropelado porque estava vindo para o trabalho. Nesse caso, é acidente do trabalho por equiparação. A empresa tem a obrigação de emitir o que a gente chama a comunicação de acidente do trabalho, quando? Até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Mas se esse trabalhador, né, tiver, na verdade, morrido, olha, em caso de morte, a empresa, o empregador doméstico, deve emitir a comunicação de acidente do trabalho imediatamente, tá? Imediatamente. Então, o que vem na prova? Normalmente trocando. Então, morte, a comunicação tem que ser imediata para a autoridade competente. As outras causas, né, de acidente do trabalho. Nesse caso, a empresa, o empregador doméstico, tem até o quê? O primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do acidente do trabalho. Bem, na falta de comunicação por parte da empresa ou do empregador doméstico, né? Então, na falta de formalizar a CAT, de formalizar essa comunicação, vão poder emitir a CAT quem? O próprio acidentado. 2. Seus dependentes. 3. A entidade sindical competente. E, finalmente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública. No caso da empresa e do empregador doméstico, que eles têm aquele prazo, imediatamente em caso de morte ou até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do acidente, se eles não cumprem o prazo, eles estão sujeitos a multa, né? No caso desses aqui, que só vão formalizar a CAT quando a empresa ou o empregador doméstico não fizer, eles não vão ter a multa por ter ultrapassado o prazo. Por quê? Porque o prazo não é para eles, o prazo é para a empresa, para o empregador comunicar. Tá? Então, aqui vai acontecer posterior mesmo, mas não vai haver multa. Não vai haver multa. Agora, como nós vimos que existe acidente típico, que é pelo exercício do trabalho, acidente por equiparação, que também ocorre um acidente, e a lei equipara aquele acidente a um acidente do trabalho. E eu tenho as chamadas doenças ocupacionais, doença profissional e doença do trabalho. No primeiro caso, eu posso muito bem identificar o dia do acidente. Foi naquele dia X, Y, Z que ele caiu, trombou da escada. Tá bem. O acidente de percurso ou qualquer acidente por equiparação também fica fácil de falar qual é a data do acidente.
até mesmo para cumprir os prazos. Agora, quando se trata de acidente, doença profissional, doença do trabalho, aí nesse caso, tá? Nesse caso, quando é que é a data inicial? Quando é que ocorreu o acidente? Já que é uma doença que desencadeia. Então, aqui, o artigo 23 da Lei 8.213, ele diz o quê? Que, em caso, né, de acidente, doença profissional ou doença do trabalho, qual vai ser a data de início, a data do acidente, já que é uma doença? Qual é a data, o dia do acidente do trabalho? Aí vai depender, tá? Vai depender por quê? Porque uma das três situações vai ocorrer. Qual? A data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual pode ser considerado como o dia do acidente. O dia da segregação compulsória, então aquele segurado acometido de doença de segregação compulsória. Então, o dia que segregou é o dia do acidente. Agora, o terceiro. O dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito que ocorrer primeiro. Então, para as doenças do trabalho e profissional, tem que decidir que dia que é o dia do acidente, né? Então, tá, é o dia que eu me afastei do trabalho. Tá, é o dia que houve a segregação compulsória. Ou então, foi o dia que realizou o diagnóstico, né, da minha situação, da minha doença, da minha incapacidade. Então, vale ali começar a entender que o início, que o dia do acidente, melhor, será, né, o dia em que for realizado o diagnóstico. Agora, vai escolher o que for mais razoável para o acidentado, tá? Entre essas três opções. Perícia. Nexo técnico epidemiológico. Quando há um acidente e aquele segurado fica com a sua capacidade de trabalho comprometida, ele pode vir se afastar do trabalho e por mais de 15 dias e vai ter o benefício de auxílio, ou então ele vai, o que eu vou dizer? Vou voltar aqui, vamos reformular, né? O trabalhador, ele vai sofrer um acidente do trabalho e vai se afastar do trabalho. Bem, ele vai passar, se ele for requerer benefício por incapacidade, ele vai ter que se submeter à análise médica, sim, para ver se realmente isso acontece, tá? Mesmo que o empregador ou qualquer outra pessoa não tenha formalizado a CAT, a própria perícia médica federal, a perícia antiga chamada do INSS, pode caracterizar a natureza acidentária da incapacidade. Então, mesmo que não tenha havido a formalização da CAT, a própria perícia pode caracterizar aquela lesão, aquela doença como, né, acidente do trabalho, só por entender o quê? Que houve ali a ocorrência de um nexo técnico-epidemiológico, né, entre o trabalho e o agravo. Decorrente de quê? Decorrente da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida lá na CID. Então, nesse caso, a própria perícia médica federal pode atestar que ele é ou não, ou que ele sofreu ou não essa incapacidade, tá? Então, é o nexo técnico epidemiológico, é o chamado NETEP. Veja aí o artigo 21A da Lei 8.213,
a perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade, ou seja, considerará caracterizada a natureza decorrente de um acidente do trabalho, né? De acidente do trabalho, que deu causa à incapacidade. Quando? Quando que a perícia faz isso? Quando constatar a ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo. Decorrente de quê? Da relação entre a atividade da empresa ou do empregador doméstico e a entidade mórbida da incapacidade elencada na CID. Então, veja, mesmo que não haja formalização da CAT, é possível a perícia caracterizar como de natureza acidentária. E aí a gente fala assim, nexo técnico epidemiológico. Que nome lindo é isso, nexo técnico epidemiológico. Ora, esse nexo, ele é conceituado, né, ao nome, é dado ao nome que se dá ao nexo estabelecido entre quem? Entre a doença, né, e o trabalho no âmbito da Previdência Social. Então, o nexo de causalidade é ver se tem nexo entre a doença e a bendita incapacidade. Isso aqui é nexo técnico epidemiológico. Bem, o acidente do trabalho, eu falei para vocês estudarem do artigo 19 ao 23 ao 23. Só que no decreto, ele está lá no final, no artigo 337. Veja, o acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica federal, por meio da identificação do nexo causal entre o trabalho e o agravo. Tá? O setor de benefícios do INSS reconhecerá o direito do segurado à habilitação do benefício acidentário. Será considerado agravamento do acidente aquele que sofrido pelo acidentado ou quando tiver sob a responsabilidade de reabilitação profissional. Então, se acontecer isso, vai ser considerado o quê? Um agravamento, né? Considerado um agravamento do acidente que ele sofreu e que levou a essas consequências. Bem, ao nexo técnico epidemiológico aí. Considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e o agravo, quando se verificar nexo tecnológico epidemiológico que a atividade da empresa na CID conforme disposição no regulamento. Então, veja, se considerar estabelecido esse nexo de causalidade, né? Ótimo. E aí, nós temos lá no final, considera-se agravo a lesão, doença, transtorno, distúrbio, disfunção ou síndrome de evolução aguda, e etc., inclusive morte, independentemente do tempo de latência. Então, considera-se agravo, mesmo que esteja ainda latente, né? Aí a perícia médica vai reconhecer a existência do nexo causal entre o trabalho e o agravo, né, para tomar as medidas acidentárias a que tiver direito. Agora, quando se dá a aplicação do nexo técnico epidemiológico, uma das partes pode até não concordar, ou todas elas, né? Então, a empresa, no caso, recebendo esse NETEP, né, ou tendo acesso à informação, ela poderá requerer junto ao INSS a não aplicação do nexo técnico epidemiológico. Como? Né? Demonstrando ali a inexistência correspondente entre a doença, entre o trabalho e o agravo. Então, veja, o NETEP é um indicador,
né? É um indicador que tem sobre acidente do trabalho. Veja aqui. O requerimento de que trata o parágrafo 7º poderá ser apresentado no prazo de 15 dias da data para entrega. Aí vem lá. Sob pena de não conhecimento da alegação em instância administrativa. Aí, tudo bem. Houve a caracterização. O que pode acontecer? Quem vai estar de acordo? A empresa está de acordo que realmente houve um acidente do trabalho? Não. Se ela não está de acordo, ela pode ingressar, ela pode recorrer, tá? No prazo de 15 dias para apresentar. Aí tudo bem. Se por acaso, né, o INSS mantiver, aí ele vai recorrer ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, olha só, ele vai fazer o requerimento, né, para a não aplicação do nexo técnico epidemiológico e vai esperar ali 15 dias para resolver. Não tendo, ele vai recorrer lá no Conselho de Recursos da Previdência Social, tá? Lá no Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, essa documentação que vai comprovar o acidente ou não do trabalho, né? Ela vai poder trazer provas, evidências técnicas circunstanciadas e da época, né, tempestiva à exposição do segurado, podendo ser produzidas no âmbito de programas de gestão de risco a cargo da empresa que possui responsável técnico legalmente habilitado. Aí o INSS, então, recebendo aquilo, ele vai informar o segurado que a empresa contestou o resultado para que, querendo, o segurado possa impugnar a contestação da empresa, né? Aí, nesse caso, vai ver a existência ou não do nexo causal. Da decisão que o INSS tomar, aí sim caberá recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social. E aí o prazo do recurso já é de 30 dias. Tá? O prazo para recurso é de 30 dias. E ele vai ter efeito suspensivo. O que é dar efeito suspensivo no recurso? É suspender a decisão, né? Aquela que a empresa se insurgiu, ou o próprio segurado, vai ficar suspenso até que o Conselho de Recursos da Previdência Social deu a sua decisão, tá? Então, não vai ali ter os efeitos, porque o quê? O recurso é recebido no efeito suspensivo. Então, vamos lá. Até agora, nós tivemos a ocorrência de acidente, tá? Acidente típico, atípico, que é a doença profissional ou a doença do trabalho, e os acidentes por equiparação. Bem, quando o acidente ocorre, a empresa ou o empregador doméstico tem que o quê? Fazer a formalização, comunicar ao INSS a ocorrência desse acidente. Tá? Qual é o prazo que ele tem que fazer? Até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, mas em caso de morte, imediatamente. Bem, se não foi feita a CAT, a formalização da comunicação, quem pode fazer? O próprio acidentado, os seus dependentes, o médico que o assistiu, qualquer autoridade pública, entidade sindical representante. Bem, tá. Mas não havendo CAT, ainda assim, a perícia médica federal pode vir a caracterizar
né, em relação aos benefícios por incapacidade, a natureza acidentária da incapacidade. Ou seja, aquela incapacidade decorreu de um acidente do trabalho. Basta que haja o quê? O nexo de causalidade entre o trabalho e a doença, entre o trabalho e o agravo. Quando a Perícia Médica Federal decide, né, por existir aqui, pela existência do nexo técnico epidemiológico, há realmente ali caracterização de um acidente do trabalho, a empresa poderá, então, contestar aquela decisão. Então, ela vai se insurgir no INSS com prazo de 15 dias. Se mantiver a decisão do INSS, aí sim a empresa poderá recorrer ao Conselho de Recursos da Previdência Social. E qual é o prazo que ela tem depois da decisão do INSS? 30 dias. 30 dias para efetuar, para interpor o recurso perante o Conselho de Recursos da Previdência Social. Tá bom? Então, deu um panorama, não deu? Porque eu já vou passar para uma outra situação aqui. Veja, quando a incapacidade, a morte, a redução da capacidade laborativa decorrer de um acidente do trabalho, o benefício correspondente devido ao segurado ou aos seus dependentes será caracterizado como benefício acidentário, como benefício de natureza acidentária. Por quê? Porque a morte, a incapacidade, a redução da capacidade laborativa decorreu de quê? Decorreu de um acidente do trabalho. Então, olha, benefício acidentário, ele é caracterizado quando a incapacidade ou a morte decorrer de quê? De um acidente do trabalho. Quando a causa não for acidente do trabalho, nós falamos que o benefício é não acidentário ou benefício previdenciário, tá? Ou benefício previdenciário. E aí eu pergunto o seguinte: mas aquele que sofre um acidente, qualquer, escorregou na piscina no final de semana, quebrou a perna, vai ter um benefício? Sim. Se ficar afastado do trabalho por mais de 15 dias? Sim. Se escorregou, bateu a cabeça e morreu, seus dependentes terão uma pensão? Sim. Qual foi a causa? Foi um acidente. Mas foi um acidente do trabalho? Não. Se não foi um acidente do trabalho, o benefício vai ser não acidentário. Então, o benefício, quando ele é não acidentário, a causa pode ser um acidente, pode ser uma doença, desde que não caracterizados como acidente do trabalho, tá? Se for acidente do trabalho, ou se for uma doença profissional ou uma doença do trabalho, aí sim, o benefício é caracterizado como benefício acidentário. Bom, acidentário. Bem, aquele que ficar incapacitado por mais de 15 dias consecutivos terá direito ao auxílio por incapacidade temporária, antes chamado de auxílio doença. Sofreu um acidente. Agora, se essa incapacidade por mais de 15 dias consecutivos é derivada, é consequência de um acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, vai receber um auxílio por incapacidade temporária acidentário. Sim, então está afastado do trabalho, recebendo um benefício de natureza acidentária. Quando este benefício cessar, o auxílio, esse trabalhador tem direito de manter o seu contrato de trabalho pelo prazo mínimo de 12 meses.
pelo prazo mínimo de 12 meses, contados a partir de quando? Do acidente? Não. Da cessação do auxílio por incapacidade temporária. Aí ele ainda mantém o emprego, pelo mínimo, por 12 meses. É o que a gente chama de estabilidade do acidentado. Veja lá, artigo 118 da Lei 8.213. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida pelo prazo mínimo, tá? Pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa. Após o quê? Após a cessação do auxílio doença acidentário. Então, o que vai fazer ele ter direito a essa estabilidade, ele passar pelo auxílio doença acidentário. Então, é qualquer acidente do trabalho que leva à estabilidade? Não. Por que não? Porque se eu sofro um acidente, fico afastada por 5 dias, ainda que o acidente tenha sido do trabalho, eu não tenho direito à estabilidade. Por quê? Gerou direito ao auxílio acidentário? Não, porque para gerar o auxílio, a incapacidade tem que ser superior a 15 dias. Tá? Aí vem uma outra condição. Professora, então, quem sofre acidente do trabalho passa, entra em gozo de auxílio por incapacidade temporária acidentário. Cesso-benefício. Cesso-benefício. Tem, então, o direito de manter, no mínimo, o contrato de trabalho por 12 meses. Nesse período, pode ser demitido? Pode. Mas ele tem estabilidade. A demissão é uma decisão da empresa. Não vai haver estabilidade se for uma demissão por justa causa. Não vai ter desrespeitado a estabilidade se for uma demissão a pedido. Mas se for uma demissão sem justa causa, já que ele estava no período da estabilidade, o trabalhador tem o direito de ser reintegrado na empresa. Ou, se não for possível, que ele seja indenizado pelo período da estabilidade. Agora, dizer que aquele que sofreu o acidente do trabalho não pode ser demitido na volta ao trabalho, está errado, né? Vai poder sim, porque isso é uma decisão da empresa, tá? Esse artigo 118, ele chegou ao TST, Tribunal Superior do Trabalho, e foi considerado pelo Tribunal Superior como constitucional. O artigo 118 é constitucional. Veja aqui a súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho. Olha, é constitucional o artigo 18 da Lei 8.213. Então, o artigo 118 da lei é constitucional. Esse artigo assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio doença ao empregado acidentado. Veja o 2. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio doença acidentário. Olha só. Condição que esse afastamento seja superior a 15 dias. Bem, e consequente percepção do auxílio doença acidentário. Salvo, tá? Salvo se constatada após a dispensa do trabalhador a doença profissional,
que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Então, nesse caso, né, não é que houve um afastamento. Depois que aquele empregado foi dispensado, houve ali o desencadeamento de uma doença profissional que tinha a ver com o trabalho, tá? Aí tudo bem. Pode também caracterizar e conceder a estabilidade. Agora, o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho. Então, mesmo que aquele trabalhador esteja em contrato por prazo determinado, se ele sofre um acidente do trabalho, vai para o auxílio doença acidentária. Quando ele volta, tem a estabilidade mínima de 12 meses, tá? Tem a estabilidade mínima de 12 meses. Bem, lá no início, quando falamos sobre acidente do trabalho típico, vimos que a empresa ela é obrigada a obedecer, a cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho, não é? Nesse caso, ela descumprindo, ela comete uma contravenção penal sujeita a multa. Tá. Mas muitas vezes a negligência, né, a falta de cumprimento dessas normas leva o trabalhador a um afastamento e consequente recebimento de um benefício previdenciário, a morte, consequentemente, a concessão de uma pensão por morte. Bem, quem é que deu causa? A empresa que não cumpriu as normas de higiene e segurança do trabalho. Quando isso acontece, pode o INSS ajuizará ação regressiva. Contra quem? Contra aquele responsável nos casos de negligência quanto às normas de segurança e higiene do trabalho. Tá? Então, se o empregado, né, a empresa não tomou todas as medidas adequadas de segurança e ele despenca do 20º andar do prédio que estava sendo construído. Morre. Vai gerar pensão por morte para os seus dependentes. Ok. Só que nesse caso, né, houve ali o quê? Um descumprimento das normas pela empresa. Então, a Previdência Social terá, então, a ajuizar uma ação regressiva contra a empresa para reaver o que a Previdência vai pagar de benefício. Por quê? Precisa que a empresa a empresa tenha dolo, no caso? Não, né? Já tem que fazer aí o ressarcimento. Bem, essa ação regressiva, ela está prevista no artigo 120 da Lei 8.213. E ela não trata só daqueles responsáveis nos casos de acidente de trabalho, nos casos de negligência quanto às normas de segurança e higiene do trabalho, mas também dos responsáveis nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. É o caso da Lei Maria da Penha. Então, nós estamos vendo aí uma onda muito grande de feminicídios no país. Ora, essas mulheres que estão sendo mortas, elas, na maioria das vezes, são seguradas da Previdência Social. Elas trabalham, elas contribuem. E quando elas são mortas, isso vai ocorrer, o que vai gerar uma pensão por morte para os seus filhos menores de 21 anos, etc. Olha, nesse caso, né, a Previdência vai arcar com o benefício da pensão por morte. Por quê? Porque uma outra pessoa cometeu, né, um ato de violência contra essa mulher que veio gerar uma morte ou uma incapacidade e, consequentemente, a concessão de um benefício. Então, cabe à Previdência Social ajuizar ação de regresso contra o responsável, no caso aqui
de violência doméstica e familiar que gerou, ao final, a concessão de benefício previdenciário. Então, nós temos essas duas possibilidades aqui na lei, né? Mas a Procuradoria Geral, a Procuradoria e o INSS ingressam também com ação regressiva por outros motivos. Nós já tivemos ações ajuizadas, ações regressivas ajuizadas contra responsável pela morte de segurado e, consequentemente, concessão de pensão, por acidente do trânsito, né? A pessoa estava embriagada, ela vai e atropela a segurada falece e gera pensão por morte. Olha, o INSS, então, entra com uma ação regressiva para cobrar desse responsável aí, né, que atropelou e matou aquela segurada, deixando pensão por morte. Então, ação regressiva. E no artigo 341 do decreto 3.048, é meramente repetição. Está repetindo, no caso, a possibilidade da ação regressiva. Nesse caso, como é regulamento, ele já fala, olha, os órgãos de fiscalização das relações de trabalho encaminharão à Procuradoria-Geral Federal os relatórios de análise de acidentes do trabalho com indícios de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva. O pagamento de prestações pela Previdência Social em decorrência das hipóteses, né, negligência lá do descumprimento das normas ou violência doméstica e familiar, não exclui a responsabilidade civil da empresa ou do responsável pela violência doméstica e familiar, tá? Então, uma coisa é ele causar a concessão de um benefício e o INSS entrar com ação regressiva. Isso, só dele ter que ressarcir o INSS, não exclui a sua responsabilidade pelos atos, a responsabilidade civil em relação àquela pessoa ou os herdeiros, etc. Tá? Não vou pagar uma indenização, não, porque eu já, na ação regressiva, eu já paguei o INSS. Você pagou, você ressarciu os benefícios ou o benefício que o INSS durante longo tempo vai ter que pagar, tá certo? Então, acidente do trabalho, você vê quanta coisa a gente tem e como consequência na caracterização, aquela estabilidade, né, do acidentado. Na produção, esse acidente do trabalho produzindo, gerando, consequentemente, benefícios previdenciários, o INSS ajuizará ação regressiva contra a empresa que descumpriu as normas de higiene e segurança do trabalho e também contra o responsável de violência doméstica e familiar. Certíssimo? Então, espera um minutinho aqui que a gente volta.